Boa noite, doutores. Tudo bem? Começando mais um encontro aqui na mentoria ADV Bot Pro. E hoje vamos falar de um assunto muito atual aí e muito interessante. Eu quero dar para os doutores um pouquinho de teoria, mas a gente vai para a prática lá dentro do ChatGPT daqui a pouquinho. Lembrando que toda quinta-feira a gente faz esse encontro aqui. Esse encontro faz parte da mentoria ADV Bot Pro. Hoje, especialmente, estamos fazendo na terça-feira, justamente por causa do feriado, enfim. Então, eu vou tentar sempre manter os conteúdos lá atualizados. E quando tiver feriado, a gente adianta, a gente se acerta. Então, estamos fazendo essa live aqui hoje, e também pelo motivo da urgência, assim, que essa aqui vai dar muito o que falar, e os autores vão ser muito assediados com relação a isso nos próximos dias aí, concursos e blá blá blá, essa mesma conversaiada fiada que sai na internet, sempre quando a gente dá um salto quando o assunto é inteligências artificiais. Eu vou falar para os doutores aqui muito rapidamente, em 15 segundos, o que é agora a nova onda, o que vai acontecer daqui para frente. Nós chegamos num pico, numa bolha nas IAs, que não está dando mais para avançar em modelos. Então, isso é, a inteligência que eles chamam, que na verdade não é inteligência, é a capacidade de um modelo de IA estar treinado para executar algum tipo de tarefa, ele está chegando num pico, justamente por causa da energia. Não existe energia suficiente na face da Terra para poder a gente ficar avançando, até eles ficarem super inteligentes, como a gente vê em muitos vídeos por aí. Isso não vai acontecer nos próximos 50 anos, então todos os advogados têm o seu emprego garantido aí, podem ficar tranquilos. Agora, o que os doutores vão ver é uma coisa que a gente vai chamar muito de lateralização. Então, já que eu não consigo mais evoluir, não é que não vai mais evoluir, mas não vai dar mais aquele pico, por exemplo, de que ele era burro, alucinava, não conseguia quase nada, a janela de contexto era muito ruim. Hoje em dia, os doutores utilizam e sabem que ele está muito melhor do que estava antes. Vai continuar avançando, mas a passos menores. A empresa ela tem que continuar vendendo os produtos e serviços, tem que continuar vendendo as ações, tem que continuar buscando investimento. Então, vamos encontrar uma nova forma de utilizar, então, esses modelos que a gente já criou, que já estão bem treinados e que eles podem sim ajudar em outras tarefas, em outras formas. E aí surge isso aqui, ó, que os doutores não precisam saber o que é, mas é isso que vai agora ser muito usado em tudo quando a gente fala de automação, quando a gente fala de IA, que são os MCPs. MCP nada mais é do que uns caras aí criaram um tipo de linguagem de conexão entre sistemas e querem não, já padronizaram isso para o mundo inteiro. Então, é o que eles chamam de servidores MCP. Incríveis, crie agentes de IA rapidamente. Aqui nós estamos falando de um ambiente de programadores. Então, o que quer dizer isso aqui? É a forma que eu consigo, a grosso modo, né, criar um prompt, igual a gente faz aqui, criar um assistente, digamos aqui, só que antigamente eu teria que usar um monte de ferramenta para conectar ele com outros sistemas e servidores. O MCP é mais ou menos, bem resumidamente, uma padronização de tomada, uma padronização do nosso cabo de celular, que agora ele vai ser todo micro USB, sei lá, nem sei como é que chama isso aqui. Mas para quê? Para que todo o mercado se adapte àquele padrão. Então, antigamente, a gente tinha vários padrões de conexão. Isso trazia um breque muito grande para a tecnologia avançar. Então, hoje, os servidores estão aí. Então, a gente vai ter muita condição no futuro próximo de fazer assistente, de conectar o chat GPT com um montão de coisa, e por aí vai. E o que a gente faz aqui dentro dessa mentoria? A gente tenta facilitar ao máximo o entendimento dos doutores e tenta utilizar não só a ferramenta como uma coisinha que vai ajudar em um ponto. Mas quando eu vi isso aqui, eu fiquei pensando, mas que vantagem Maria leva, né, de fazer isso aqui que a gente vai fazer daqui a pouco. Eu tive algumas ideias e eu quero compartilhar isso com os doutores agora. Então, o MCP vai avançar demais a conexões, então vão surgir muitas novidades no mercado que serão baseadas nisso aqui, onde empresas podem se conectar, onde a gente pode se conectar em múltiplos bancos de dados. E o que acontece?
Da mesma forma que vamos supor, se eu fosse um programador e quisesse criar uma solução de IA para um determinado mercado, eu poderia vir aqui e contratar um servidor desse de MCP, desenvolver um prompt, desenvolver uma função e disponibilizar isso no mercado para as pessoas usarem. A OpenAI absorveu as grandes empresas, por óbvio, absorveram essa ideia e pensou, vamos trazer isso para dentro do nosso escopo de ferramenta. Então, se os doutores hoje entrarem no seu chat GPT e vierem aqui no Plus e vierem aqui em configurações, vão ver que surgiu uma nova coisinha aqui chamada conectores. Espera aí, deixa eu atualizar. Tá vendo? Isso pode acontecer com nas melhores famílias. Novo chat. Atualiza. Configuração. Conectores. Aqui, ó. Eu já fiz aqui as minhas conexões, eu vou desfazer elas. Eu só quero que os doutores entendam isso aqui. Então, para o Google conversar com a OpenAI, precisaria de um montão de programação. Isso é diferente. Professor. Para o Google conversar com a OpenAI, com a Microsoft ou com qualquer outra empresa dessa, a gente precisaria de um grande movimento, de um grande custo para poder fazer. Com o tal do MCP, vamos supor assim, essas duas empresas conseguem conversar de uma maneira muito mais fácil. Então, a partir de agora, os doutores conseguem conectar o chat GPT que os doutores estão usando ao seu Gmail, ao seu Google Drive, ao Dropbox, ao calendário lá do Microsoft, ao Google Agenda, ao HubSpot, que é um CRM, né, para empresas, ao e-mail do Outlook, olha que legal, ao SharePoint, que eu nem sei muito o que é, e esse Teams aqui, que também é da Microsoft. E nos próximos dias e semanas, nós vamos ver muito mais conexões aqui, que nós vamos falar assim, já prontas. Então, programadores já fizeram isso daqui e já deixaram aqui para a gente poder utilizar. Quero só fazer um entre aspas aqui, já para os autores ficarem com uma clareza. Quando a gente vem aqui e busca um documento no Google Drive, que é o que eu sempre ensinei os doutores a fazer, enfim, que todo mundo faz, ele não tem acesso ao nosso Google Drive. É só um atalho. Então, eu posso vir aqui na pastinha da Ana e pegar os documentos e anexar aqui. Isso é só um atalho. Ele não consegue ler nada que está aqui. Agora, quando eu conecto ele nós vamos voltar aqui, que nós vamos fazer desde o começo, que eu vou desconectar aqui para os doutores entenderem. Então, qual é a forma mais fácil do doutor já fazer essa conexão? E depois eu vou dar aqui o meu pitaco de como eu vou utilizar, e aí os doutores podem pensar no que vai fazer. Vem aqui em ferramentas, vem aqui em executar investigação, e tá vendo agora que ele tem as fontes? Quando a gente vem aqui em fontes, o meu já está conectado aqui, ó, o Gmail e o Google Drive, mas eu vou desconectar para a gente começar. Daqui a pouco eu vou falar, se eu fosse advogado, o que eu faria. Legal, vou desconectar aqui. Então agora, o investigar já dava para a gente buscar na internet, certo? Os advogados que estão usando há mais tempo, pode ir lá fazer a sua pesquisa de jurisprudência, pode fazer lá. Então aqui o web já tinha, que é uma fonte. A internet é uma fonte de investigação. Posso investigar decisões, posso fazer pesquisas. Outra fonte que a gente estava usando aqui, um próprio documento. Poderia colocar aqui parte de um processo, ligar aqui o investigar, e ele iria analisar aquele meu documento. Agora expandiu o número de conexões. Agora a gente pode conectar em todas essas ferramentas aqui. Adiante. Conectar mais aqui, a gente vai para aquela tela lá. E aí, nota que ele já marcou aqui investigar, isso é, eu estou utilizando o ChatGPT na modalidade que ele raciocina, vamos dizer assim, que ele investiga, mas aqui já dentro de uma base de dados, eu posso chamar, posso, né? A base de dados que é o meu Gmail, ou a base de dados que é o meu Google Drive. Agora sim, ele faz a leitura dos documentos que estão lá dentro. Sei que já vai vir a pergunta aqui sobre a segurança dos dados, sobre tudo isso. Eu já fiz a conexão, mas quando os doutores fizerem a primeira conexão, ele vai mostrar aqui para os doutores todas as regras, garantindo a segurança, garantindo tudo isso, e ele só vai buscar informações
dentro daquilo que a gente autorizar. Mas vamos fazer aqui do começo, para os doutores entenderem certinho, e eu vou dar alguns exemplos e também alguns defeitinhos que ele tem, obviamente, que eu sou obrigado aqui a falar. No investigar, aqui no gerenciar, eu vou desconectar, vamos voltar do zero. E a fonte aqui a gente vai, peraí, aqui, conectar mais, e vou desconectar também aqui, ó, o drive, né? Ó, desconectar. Agora o meu tá zerado igual dos doutores. Gerenciar, desconectar, desconectou. Show de bola. Quando os doutores abrirem seu chat GPT, vai estar assim, zerado. Abre o novo chat. Rodrigo, antes tinha o OneDrive, né? O OneDrive não tá aparecendo, né? Mas o OneDrive não tá aparecendo como conexão, mas ele aparece aqui ainda, né? Ó. Acho que o doutor tá confundindo aqui, ó. Mas já já ele vai estar lá também, para a gente conectar no OneDrive. Ou eu acho que dá para conectar por lá também. Para a gente buscar um documento, o OneDrive ainda está aqui. Aliás, já está aqui, né? Mas quando a gente vem aqui em ferramentas, vamos ver se ele aparece. Investigação. Aí nas fontes, adicionar fonte, né? Aqui agora as minhas estão todas desligadas. Conectar mais. O calendário do Outlook, não é, né? Aqui, ó. Eu acredito que quando os doutores conectam no Teams, que é uma coisa que eu não uso muito, ele conecta no OneDrive. E aqui o Teams seria o OneDrive mesmo. No nosso caso, como é mais comum aqui, aí eu vou mostrar para os doutores como é simples isso aqui, e eu não vou fazer a investigação porque demora um pouquinho, e é isso que eu vou falar, que ele tem um pouquinho de problema ainda. Mas, pô, Rodrigo, quero conectar o meu Gmail. Tem aqui, conectar. Ah, tá, ele vai dar aqui de novo para mim. Foi legal isso aqui, ó. Conectar a Gmail. OpenAI, Google, né? Gmail. Permissões sempre respeitadas. O ChatGPT só acessa permissões que você autorizou, que eu vou autorizar aqui agora. Privado e seguro. Dados acessados pelo Gmail podem ser utilizados para responder prompts. Prompts é o quê? O comando que eu vou dar. Olha, veja esses meus e-mails. Organize para mim aqui numa lista os e-mails que eu recebi do cliente X. Olha, pegue para mim os e-mails do último mês de audiência para mim, crie uma lista, uma tabela. Então é só esse prompt e o restante fica todo seguro. E aqui está bem claro, que eu já vou deixar aqui, né? Para os doutores não terem medo. Não treinamos modelos generalizados com esses dados ou derivação deles, a menos que você os envie como feedback. Isso aqui dá um duplo sentido, na verdade, que é como se eu enviasse, esse Saiba Mais aqui diz isso, mas é como se eu enviasse ele, se eu autorizasse, é como se eu enviasse como feedback, é como se eu enviasse de volta para eles. É só se eu disser, pode fazer. Então, como a gente está dizendo que não, como a gente não está dizendo nada, então ele não vai utilizar. Feedback seria mais ou menos isso. O controle dos seus dados é todo seu. Você pode excluir suas conversas, o que também exclui todos os dados do Gmail usados nelas. Então, se eu excluir ali do lado, ele também vai excluir. Legal? Para conectar, coisa mais fácil do mundo. Pegue lá o seu Gmail preferido, eu vou pegar esse daqui, ó, e vou conectar, autorizei, e a partir desse momento, aqui, ó, continuar, a partir deste momento, ele sobe aqui, ó. Então, o investigar está conectado. Ou Google Agenda, eu fiz alguns testes aqui, bem legal. Vou conectar aqui o meu Drive, olha como é rapidinho. Seleciono, mesma informação, né? Seleciono o Gmail que tem aquele Drive, conectado. Aliás, meus já vou deixar conectado aqui, inclusive. Continuar. Eu tenho dois bancos de dados que eu deixei aqui conectado. E vou conectar também a minha agenda, que depois eu quero fazer uns relatórios, enfim, aqui também. Toque para os doutores aqui. Quando a gente faz aqui, ó, bem simplesinho. Por quê? Porque na hora que a gente voltar lá, vamos voltar aqui para a conversa, eu vou poder executar a investigação, fontes, eu vou poder ligar e desligar essas fontes. Então, Rodrigo, oi. só esclarece uma coisa. Nesse ponto onde você está lançando o Gmail, o Outlook, ali vai aparecer o e-mail e você tem que acrescentar a senha, ou ele já puxa direto o e-mail e a senha? Tá conectar. Não precisa da senha mais. A Ah, gente tá. autoriza ele através de um
protocolo, que é o próximo avanço do ChatGPT, que é o protocolo, que eles chamam de protocolo service, não sei o quê, que é como quando eu autorizo por ali, eu já estou autorizando junto com a senha. Mas lembrando que eu autorizo só o acesso junto com a senha. Agora, neste momento, ele não está lá dentro do meu Gmail. Ele só vai responder ao prompt que eu der aqui. E o prompt que eu der aqui também relacionado à tarefa que eu quero que ele faça. Isso aí tudo está naquela documentação que eu falei agora há pouco. E aí, pô, legal, Rodrigo, tá tudo aqui. Mas, teoricamente, o que foi que eu pensei? Pô, se eu quiser organizar os meus e-mails, eu posso vir aqui, abrir o meu e-mail, ó, e sei lá, fazer a lista aqui dos e-mails que eu quero. Eu posso vir aqui, faço aqui uma lista e depois jogo no chat GPT para organizar, por exemplo, para fazer um pequeno relatório, para tirar algum insight. Que vantagem Maria leva, né, de utilizar essa conexão? Se eu quisesse, por exemplo, que ele entrasse lá dentro do meu Drive e visse alguma coisa, pô, eu venho aqui eu mesmo, né? Venho aqui, conectar, e pego essa pasta aqui. Meu desconectou? Ah, desconectou que eu desconectei lá, né? Vamos conectar aqui que eu tenho que usar as pastas lá. Beleza. Eu poderia vir aqui e buscar aqui, ó, pasta aqui do fulano de tal, do Beltrano de tal, e por aí vai. Só que eu não pensei em uma coisa. É quando. Aí vem a ideia que eu tô tendo. Pra gente poder utilizar isso aqui bem legal. É quando eu quero buscar um dado que é referente a uma pessoa ou alguma documentação ou alguma investigação que eu quero fazer dentro das minhas coisas, que elas tenham em comum esses pontos. Então, por exemplo, eu recebi os e-mails do cliente X ou do tribunal X e também tem documentos dentro do meu Drive que é referente a esse caso, pedaços do processo ou qualquer coisa ali. Ao invés de eu ir lá buscar e colocar aqui, eu posso pegar as duas fontes. Depois os autores me digam se entendeu. Eu quero analisar e investigar algo que está guardado dentro de várias fontes minhas, até mesmo a minha agenda. Então, eu quero pegar o dia que o cliente entrou em contato comigo, qual foi o assunto da reunião, junto com o e-mail que ele me passou, ou os e-mails que ele me passou, junto com a documentação que ele já tem comigo ali, que eu já tenho dentro lá do meu Google Drive, e quero trazer um relatório aqui mais específico disso, quero fazer perguntas juntando essas três fontes de dados. Aí eu poderia fazer isso na mão, pegando ponto por ponto, ou poderia pedir para o meu próprio chat GPT ir lá investigar. Quando a gente usa o investigar, isso é uma deficiência temporária, os doutores que já utilizaram, enfim, sabem que ele demora bastante. Aí eu, logicamente, me adiantei e fiz algumas pesquisas aqui. Ó. Eu pedi para ele verificar aquela velha ficha que a gente tem, que eu sempre mostro nos vídeos, lá. E olha só que legal isso daqui. Eu conectei ele ao meu Google Drive, certo? Igual ele está. Dei autorização e só dei esse prompt simples. Veja os dados da ficha trabalhista que está no meu Drive. Para ver se ele ia conseguir encontrar. Porque só tem uma. Aliás, acho que tem outras também. Aí ele me deu um break aqui, ó. Claro, mestre Rodrigo, você pode me dizer o nome exato do arquivo ou pasta onde está essa ficha trabalhista no seu Google Drive e há algo específico que você quer que eu analise nela? Por exemplo, dados pessoais, vínculos empregatícios, tempo de serviço, etc. Aí eu dei outra de João sem braço aqui também, para ver se ele estava ligeiro, né? Aí eu falei, acho que o nome é Ana, porque eu sabia que o nome era Ana, me traga um resumo dos fatos, isso é, daquilo que estava naquela ficha, mas eu pedi uma outra cadência de pensamento, que é não só ele ler aquilo, por exemplo, e ele já me dá uma ideia de resolver o problema trabalhista dela. Ó, um prompt bem mal feito mesmo, né? Muito mal feito. E aí, como os doutores sabem, ele demora um pouquinho. Então, ele demorou aqui, ó, 4 minutos, foi lá, buscou, pensou, entrou dentro do meu Google Drive, leu o documento e me trouxe já principais pontos do caso. Agora, imagine isso aqui num documento de 100 páginas, que está lá dentro do meu Google Drive. Eu poderia pegar aquele documento aqui e trazer ele para cá. Eu sempre penso nessa lógica. Mas vamos supor que eu queria também que ele buscasse essa informação, fizesse uma pesquisa na internet, aí eu poderia pegar e acionar ali deixar aqui a fonte da web ligada,
Ele não buscou na web, ele buscou só lá. Então, aqui as conexões são infinitas. Eu peço também para ele buscar alguma coisa na web, ou não. Vamos supor que a Ana tivesse me passado e-mails. Eu poderia também, junte com os e-mails que a Ana me passou, e me traga aqui um relatório, tanto dos e-mails, como também da ficha trabalhista dela, como do caso dela. Depois de 4 minutos, ele me entregou tudo que ele conseguiu descobrir. Os principais pontos do caso, as alegações de irregularidade, os doutores já vão ver onde está esse documento. Os Rodrigo. Pode perguntar. Desculpa, deixa eu te perguntar uma coisa. No caso, nós no escritório que usamos compartilhado, cada um pode também integrar ali o seu e-mail, compartilhar o seu e-mail, ou será um e-mail só? Boa pergunta. O que dá para fazer, como essas investigações, elas são ponto, no primeiro momento os doutores vão fazer isso todo dia. É um e-mail só por conexão, pelo que eu entendi aqui, a fonte que a editora falou. Mas daria para trocar. Ah, tá. Ao fazer a investigação, vai ali no gerenciar, troca e troca o e-mail, aí pode trocar quantas vezes quiser. Mas 2 conectados juntos não vai dar. Mas, Entendi. boa pergunta. Tá, Mas perfeito. essa advogada tem mais de um e-mail, né? Por exemplo, ou sei lá, 2 Gmails. Também, Sim. só que em 2, Rodrigo, não recebo muito e-mail em 2 Gmails aqui. Faz a investigação em um, por exemplo, que já entenda, né, que faz sentido, depois troca o e-mail ali. Depois eu posso desconectar e conectar de novo para os doutores não esquecerem. Mas olha, esse aqui, que aí ele traz para mim os pontos, mas aí a gente tem, sabe o quê? Aquela velha desconfiança de que se isso aqui tá certo, né? Como é que eu vou saber que tá certo? Aí ele me traz as fontes. Como a pasta é uma pasta só, ele trouxe de tudo de um lugar. Se eu quisesse conferir isso aqui, eu clico, eu volto para a fonte exata do documento. Então, imagine, isso aqui é bem simples o que eu estou fazendo, mas imagine isso com mais documentos e com mais coisas que os doutores mandam pedir no Drive, e ele dá já a lista de documentos que ele encontrou para os doutores conferirem. Fiz também, que eu fiz separado aqui o e-mail, né, do próprio, como é que chama? O e-mail do Drive, mas poderia ser uma mesma pesquisa, eu pensei nisso depois. Mandei ele procurar lá, ó, verifique no meu e-mail. E aí que os doutores vão perceber uma coisa que é louca, e eu tentei de novo. Vamos lá. Veja se recebi algum e-mail sobre ChatGPT e automações. Não dei data, não dei nada. Aqui eu devia ter dado a data, falado, ó, nessa semana, nesse mês e tal. Aqui também eu estou no teste igual os doutores. Aí ele me pergunta, ele me questiona. Isso também é uma atualização que os doutores estão usando agora, que eu percebendo. Quando ele vê que o prompt não está muito encaixado, agora ele está perguntando. É isso mesmo que você quer? Podem perceber que ele vai começar a questionar também. Você quer que eu procure por e-mails no seu Gmail que mencione ChatGPT e automações? Me confirme isso, né? Posso filtrar por remetente, data, assunto também, se quiser. Quer que eu limite a busca a um período específico ou algum remetente em mente? Isso aqui que eu estou fazendo, depois lá dentro, eu vou criar aulas específicas sobre isso. A gente vai criar uns prompts mais legais para isso aqui. Isso aqui é um bate-papo meio que para a gente testar mesmo para os doutores começarem a utilizar. Mas dá para a gente, obviamente, já ter uma melhor resposta a partir do prompt que a gente colocar. Olha, busque nos meus e-mails, enfim, dando para ele o quê? Uma noção de data, uma noção de assunto, uma noção até dos títulos, se for de um tribunal específico. Todos os e-mails terão como remetente o tribunal tal. É muito mais fácil, concorda? Para ele já achar. Pensei nisso agora. Todos os e-mails têm como remetente o órgão tal. Ele vai fazer uma busca ali e vai trazer. Beleza. Aí ele me questionou, eu coloquei aqui bem raso, essa semana. Beleza, mas Rodrigo, vou lá e já volto com as novidades. Demorou 6 minutos. Então os autores podem tomar um café enquanto isso. E aí ele me trouxe exatamente essa semana. Ó, aqui ele errou. Ó, acertou, né? Eu tô lendo julho, eu tô doido. 16 e 17 de junho. Todos os e-mails nessa semana, de segunda-feira até hoje, não foi encontrado nenhum e-mail contando simultaneamente os termos ChatGPT e automações. No entanto, identificamos várias mensagens relevantes relacionadas ao uso do ChatGPT. Ele fez como se fosse um contexto em cima da tarefa. Só que a gente vai aprender a mexer nisso aqui e vai ficar muito legal.
e produtividade. Abaixo listamos os e-mails recebidos nesse período. Imagine que isso aqui fosse documentação importante, que os doutores gostariam de ter uma listagem muito com 30, 40, 50 e-mails. É que aqui eu fiz só de 2 dias e ele tem a capacidade de buscar de uma semana e de um mês. Já vou falar como que os doutores devem usar para ter a melhor resposta. E, novamente, o que aconteceu aqui? Pô, ele me trouxe exatamente o remetente não, perdão, o link. Ah, eu vou traduzir para a linguagem dos outros. Ah, recebi essa intimação, recebi isso aqui. Será que é isso mesmo? Clica aqui, ele manda direto para dentro do e-mail. Não é o e-mail do AirDrop? AirDrop Newsletter, data 17/6. Exatamente o e-mail. Então ele é capaz, ao invés da gente fazer manualmente, buscar para a gente dentro do nosso Gmail, aqui, ó, remetente Digital Innovation, porque eu recebo bastante esses e-mails por força da minha profissão, né? Gmail, vamos ver se é o certo. Exatamente o e-mail, tá vendo? Workshop, aqui. Aí o que acontece? O que eu penso que dá para fazer aqui? E aí volto sempre a dizer que sempre que eu passo aqui não é um curso da gente ser, como é que se chama? Que os doutores tenham uma formação, que todo mundo é obrigado a usar tudo aquilo que eu falo. É para os advogados que fazem mais sentido e que isso aqui pode ajudar bastante no ganho de tempo e os doutores vão personalizar para o seu uso. Cada uma dessas mensagens reflete interesses em usar o ChatGPT e está dando um contexto do que ele achou. Acho que isso que é legal para a gente poder ter sacadas aqui e as fontes todas aqui. Ó. O e-mail tal, suas promessas, funil caixa rápido. Ele entendeu aqui ChatGPT como uma palavra-chave. Ele não é um e-mail que fala de IA, é uma outra coisa. Então eu deveria ter feito o meu prompt muito mais legal. Aqui GPT, ó, grande produtividade no trabalho. Ele buscou meio que muito amplo, porque o meu prompt foi bem sem graça aqui, né? Mas nota que ele vai dar para os doutores aqui no canto, ó, as atividades que ele executou, passo a passo, como se fosse uma pessoa. Estou notando a ausência de resultados que sugerem a mais dados necessários. E ele vai fazer isso aqui sozinho. Depois ele dá todas as fontes daquilo que eu pesquisei e me entrega aqui. Assim dá para a gente fazer no Google Drive. Só que aí eu pensei também em algumas sacadas que acho que vai ser legal. Aqui só tem 3 fontes porque é isso aqui que temos, né? É muito pouquinho. Ó. É sempre o mesmo documento aqui que ele vai levar. Só que aí eu pensei numa coisa muito mais legal também para a gente fazer aqui. Pô, legal, bacana. Eu tenho aqui a oportunidade de fazer a conexão. E aí eu quero dar o toque para os doutores de como eu vou utilizar agora. Façam o seguinte, conecte, que não vai doer em ninguém, é gratuito, não vai pagar nada para fazer. Vamos voltar aqui. Acho que os doutores entenderam. Vem aqui em conectar mais. Aí aqui tem o gerenciar. Se eu desconectar aqui, eu consigo conectar de novo igual eu fiz. E assim sucessivamente. As suas conexões ficarão aqui. Então eu coloquei essas 3, que são as que eu uso mais. Pô, Rodrigo, eu uso o Dropbox. Conecto o Dropbox. Pô, Rodrigo, eu uso o Teams, né? Da Microsoft OneDrive. Vem aqui, ó, conectar. Nota que ele dá aqui uma informação como se fosse um aplicativo mesmo, né? Por quê? Porque foi desenvolvido pela OpenAI. Ele tem a característica que funciona com o investigar e a categoria dele é produtividade. E as políticas de privacidade também estão aqui. Então a gente vai ter vários aplicativos sendo conectados ao ChatGPT daqui para frente. Mas eu fiquei pensando, poxa vida, mas não faz muito sentido também isso ainda? Porque, pô, eu posso fazer isso na mão, né? Mas a ideia aqui é automatizar bastante. Toque que eu vou dar para os autores aqui, que se fosse eu, e como que eu vou utilizar? Eu vou tirar aqui. Eu vou tirar o pesquisar também aqui. E voltemos ao zero. A gente tem uma coisa que é o uso da IA é muito caro. Sempre volto a falar isso, e é por isso que a gente tem esses breaks de limitação de uso. É por isso que a gente não chega na IA geral, é por isso que a gente não está nessas coisas de filme, igual os doutores veem muita gente falando por aí. Por causa de limitação, não é nem de dinheiro, mas nem de tecnologia, mas sim de energia. Então, cada modelo ele tem 3 focos específicos.
ou dois, vamos colocar assim, mais específico é custo, ele tem que fechar a conta no final para a empresa, e o que ele vai atender o cliente, o que ele vai atender nós, usuários. Então, quanto mais avançado, mais pesado para rodar, poderemos dizer assim, mais dinheiro e energia se gasta. Então, eu vou dar um leve aqui resumo para os doutores. O ChatGPT 4o, ele é aquele bom para fazer tudo, mas ele tem como uma ideia ter o melhor custo possível para a empresa, nos dá excelentes respostas, por isso que é excelente para a maioria das tarefas. Pode dizer que é uma coisa meio ampla, só que ele responde muito rápido. Ele vem aqui, ó, oi. Esse é um tipo de modelo que, mesmo vendendo a assinatura para a gente a R$ 95, eles liberam para a gente quase que ilimitado uso, não é isso? A gente usa o dia todo, tá beleza, porque a conta fecha no final. Pode botar para a galera usar, ele dá boas respostas. Lógico que a gente tem que pôr os prompts e tal, mas legal, esse aqui é show de bola. Libera para a galera aí e tal, que esse aqui foi o melhor que eles conseguiram custo-benefício. Só que quando a gente é bom em tudo, dificilmente a gente é especialista em alguma coisa, concorda? A gente não consegue ter muita profundidade em algum tipo de tema ou qualquer coisa se a gente é bom em tudo. Mas serve, né? Aquele pau para toda obra. Muito legal. A gente sempre usou esse modelo nos assistentes, que eu vou falar no final da live. Só que eles foram evoluindo isso, que foi aquilo que eu falei. Ainda tinha espaço de energia no planeta, ainda tinha espaço para a gente crescer, e eles desenvolveram os modelos que a gente chama de Deep Researching, ou no português mais vulgar, pesquisa profunda ou reflexão avançada. O que esse modelo faz? Ele vai não só se contentar com a primeira resposta. O 4.0, ele faz ali um catadão e responde a gente. Já é bem inteligente, consegue dar para a gente bastante coisa legal numa confecção de texto. Quando a gente faz umas perguntas aqui, qualquer usuário vai comprovar que realmente ele está inteligente e com um bom prompt ele funciona bem. Mas o uso de reflexão avançada é um outro jogo. É onde ele não vai se contentar com a primeira resposta, ele vai gerar novamente o contexto em cima, até ele mesmo estar satisfeito que, através daquele prompt que eu dei, aquela é a melhor resposta. É como se ele tivesse um senso um termômetro de qualidade. Aí ele fala, não, peraí, dá para eu pensar de novo aqui. O que acontece hoje? Volto a falar da energia. Ele é lento, é justamente para brecar o uso, mesmo que seja da gente 4 minutos, 5 minutos, para não sobrecarregar tudo. Então ele breca isso e fica ali pensando. E também, ele hoje, na OpenAI, ele e o 4.1 que eu vou mostrar, são os mais caros. Por isso, a gente tem um limite de uso deles, mas vai dar para os doutores usar bem legal. O que eu estou querendo dizer? Aí eles fizeram essa semana uma tramóia aí, vamos colocar assim. Quando a gente vem aqui, e eu vou pedir agora para ele fazer uma pesquisa, os doutores vão entender. Eles liberaram para a gente, se eu não me engano, 25 ou 30 pesquisas no Investigar utilizando o OneTrace. Então, a gente tem um limite por mês, depois quando a gente paga a nossa fatura e renova de novo. Mas na hora que ele bater esse limite, ele vai liberar um montão de conversa novamente para utilizar o Investigar nos outros modelos mais baratos, vamos colocar assim, e que, sinceramente, vão dar também excelentes respostas. Então, não se travem nisso aqui que os doutores vão ver aqui agora, que eu vou fazer. Usem, porque quando vencer esse limitezinho aqui, ele vai liberar mais em outros modelos, e a investigação continua com uma excelente qualidade, e os doutores sempre vão ter o quê? Os links para confirmar. O que a gente vai ter que fazer aqui, e eu quero trazer nas aulas bem detalhadas, é como fazer melhores pedidos para ele. E como que a gente entende também isso aqui como uma ferramenta de produtividade. Vamos fazer aqui para os doutores entenderem uma simulação aqui. Eu vou utilizar o OneTrace, que seria o de capacidade máxima. Vou vir aqui, vou simular aqui, vou pegar a fonte que é o meu Google Calendar, a minha agenda, certo? Selecionei o modelo, o melhor modelo de investigação. O que eu sugiro que os doutores selecionem esse modelo? Quando tem bastante documento e quando os doutores querem uma resposta que não
não é que não pode estar errada, mas, por exemplo, assim, os doutores querem uma coisa bem aprofundada, que ele seja bem detalhista mesmo, pode escolher o AN3 e podem tacar o pau e utilizar, e depois utilizam os outros se precisar até o final do mês, e depois ele renova. Obter um relatório detalhado, também que já mudou aqui embaixo, quer ver? Me dê um relatório da minha última semana de reuniões, com o nome dos clientes e assunto. Ele vai demorar bastante, eu não sei se a gente vai conseguir terminar, eu vou deixar ele trabalhando aqui. Então eu selecionei o modelo, selecionei o investigar e selecionei a fonte. Agora ele vai começar a trabalhar aqui. Como eu disse, ele vai me questionar, né, ele vai me interpelar. Só para confirmar, você quer que eu puxe esse relatório da sua agenda do Google, certo? O Calendar, certo? E prefere que os dados venham organizados em uma tabela com data, nome do cliente e assunto discutido? Sim, pode ser. Sim. Ele começa a investigação. No AN3, tá só um minutinho que os doutores vão ver também isso aqui que eu queria mostrar para os doutores não se assustarem e já quebrar essa dúvida também. Se eu clico aqui, ó, tem certeza que deseja encerrar a investigação? A interrupção agora ainda contará como uma solicitação. Então, se eu interrompo, eu perco, né? Eu perdi ela. Uma solicitação de investigação. Você tem 21 restantes até 17 de julho, que é exatamente daqui 30 dias. Eu já fiz umas 4, então eu acho que no AN3 a gente tem 25 por mês. Pô, dá quase uma investigação por dia, né, também. Bem aprofundada. Eu não vou interromper e vou deixar ele investigando aqui. Agora ele está entrando lá dentro da minha agenda. Essa semana eu tive reuniões, né, ontem e hoje. Vamos ver se ele vai trazer as reuniões que eu tive ontem e hoje. Numa tabela aqui para mim. E ele vai demorar aqui um pouquinho, depois ele vai me dar um aviso aqui na tela e isso vai ficar salvo aqui do lado depois como uma conversa. Só que aí, eu pensei em mais um avanço disso aqui ainda, que os doutores podem pegar esse insight aqui. Os doutores sabem que eu bato muito na tecla com relação à janela de contexto do ChatGPT e como que a gente pode tirar um proveito disso das nossas conversas, né? Então, eu vou criar uma espécie de mapa mental ou alguma coisa para a gente poder ter o direcionamento do quê? Pô, legal, a gente consegue fazer investigações profundas e tal. Então, eu sugiro que os doutores criem um chat para cada conector ou um chat para cada função que os doutores vão fazer recorrentemente. Eu vou fazer isso agora. Eu quero que... Deixa eu atualizar aqui, ó. Porque para mim, o que é legal disso aqui, ó? Ver conectado na minha agenda, que são as mentorias que eu dou para os advogados. Pode ser a reunião, por exemplo, dos doutores com os clientes. Eu venho aqui agora e eu já vou fazer isso aqui, ó. Porque isso aqui é referente a essa conversa aqui. Então eu quero fazer múltiplas investigações aqui durante bastante tempo agora. Agora ele vai me trazer as reuniões que eu fiz essa semana. Eu posso tirar, está na minha agenda também, a área que o advogado trabalha, o que ele quer automatizar, se eles usam ou não o ChatGPT. Isso para mim são informações legais. Então eu vou colocar aqui como se fosse aqui, ó, agora, investigação, minha agenda. Ou, por exemplo, ó, investigação, minha agenda. Por que eu estou querendo dizer isso aqui? Porque eu posso pegar agora o costume de a cada sexta-feira, de a cada sábado ou domingo, entro aqui, peço para investigar a minha agenda toda da semana, aí eu posso pegar, pega essa visão aqui que eu estou dando insights aqui, e eu posso pegar e toda essa conversa vai ficar salva no mesmo lugar. Eu não vou fazer investigações diferentes. Então, eu vou fazer assim nessa conversa. Eu vou investigar agora o que os doutores querem, porque o advogado, antes de fazer a mentoria comigo, ele preenche uma ficha. Ó. É isso aqui que ele vai buscar agora, só para dar uma ideia para os doutores aqui. Ó. Essas são as minhas reuniões da semana, que é o que ele vai trazer ali, certo? Só que o advogado, quer ver? Da doutora Vanessa, que está aqui, que nós fizemos a reunião, ele vai ler também isso aqui, ó. Então, essas informações, para mim, de certo modo, ó, o que ela quer automatizar e tal, a data que nós fizemos, é de suma importância. Então,
eu vou concentrar todas essas investigações minhas nesse chat aqui. E ele aqui com certeza já está buscando as fontes, ó, que é o Google. Daqui a pouco ele vai entregar para a gente aqui. Tá me dando as atividades que ele está fazendo, ó, tá analisando, procurando um intervalo de tempo de junho. Daqui a pouco ele vai me entregar. E quando eu estiver satisfeito aqui e vi o que ele fez, além dos doutores poderem continuar conversando aqui, vou dar um exemplo. Eu utilizo o ONE3 para fazer essa pesquisa aprofundada. Nem precisaria, né? Porque é pouco dado. Mas depois eu posso mudar aqui para o 4.0 e continuar conversando aqui. Ó. Me diga quantos clientes masculinos eu fiz reunião esse mês. Que eu vou ter todas as conversas aqui, concorda? Me diga quantos clientes eu tenho que entraram em contato comigo que são trabalhistas. Me diz quantos clientes eu tenho, por aí vai. E os doutores podem fazer isso com casos e esse tipo de coisa. Isso foi uma ideia que eu tive. Do mesmo modo, os doutores podem ter chats, por exemplo, com relação à agenda, que vão buscar coisas pessoais e coisas profissionais. Se os doutores misturam essa agenda, por exemplo, me fale qual a próxima data do meu dentista. Me falem, sei lá, quando que eu tenho almoço com fulano. A minha próxima consulta médica. Ou, para essa semana que vem, olha só, no domingo, para essa semana que vem, quantos clientes eu tenho agendado agora? E ele vai passar um relatório aqui certinho. Então, os doutores mantêm no mesmo chat. O que vai acontecer? Quando a gente arquivar essa conversa aqui, ó, agora eu posso deixar ele trabalhando lá arquivada. Daqui a pouco ele vai mandar uma notificação dizendo, Rodrigo, fiz lá. Então, pegue essa tarefa que os doutores querem que ele investigue. Se elas fizerem sentido e forem corriqueiras, pô, salva ali no chat. Rodrigo, a mesma coisa é os meus Gmails. São os meus Gmails ou os meus e-mails lá no meu Microsoft ou no meu Outlook. Tanto faz. Crie investigações segmentadas. Então, ó, quero saber de intimações, quero saber de processos trabalhistas. Ó, que louco. Processo trabalhista do tribunal tal. Quero fazer a investigação sobre isso. Vai lá, abre um novo chat aqui, vai no ferramentas, vai aqui no executar a investigação. Onde estão? Ah, Rodrigo, isso aí está nos meus e-mails lá, no meu Gmail. Selecionei o meu Gmail, olha, ele concluiu o relatório para mim ali, tá vendo? Eu posso fazer outras tarefas enquanto ele está criando esse relatório. Então, os doutores podem ir segmentando por chats. Ó. Vamos supor, estou dando ideias aqui, e depois os doutores vão dizer se faz sentido ou não. Está tudo aqui desligado, eu verifico e falo, pô, eu vou pedir para ele buscar lá no meu Gmail, e eu quero fazer um levantamento de quantas ações trabalhistas, sei lá, eu tive esse mês. Olha, ChatGPT, vai nesse Gmail aqui, veja nos últimos 30 dias quais foram os e-mails que eu recebi referente a notificações ou intimações ou, enfim, movimentações de processo de casos trabalhistas e crie para mim um relatório em tabela para eu entender. Traga para mim o nome do cliente e a ação que nós estamos trabalhando. Ele vai fazer. Só que se a doutora quiser fazer isso recorrentemente, salve o chat aqui do lado e coloca o nomezinho, investigador, casos trabalhistas. Todo mês os doutores fazem, ou toda semana. A gente vai automatizar essa investigação também. Isso é uma forma da gente deixar ele mais produtivo. Mas vamos supor que os doutores tenham um que é único, né? O único que eu digo é assim, o cliente Y que vai ter os dados deles espalhados tanto no seu Google Drive, como a reunião que os doutores fez com ele, que pode ser buscar a data da reunião, ou se os doutores utilizam algum tipo de formulário lá, eu posso selecionar os dois também. Eu poderia selecionar a investigação da Ana, lá no meu caso trabalhista, para ele buscar tudo que tem referente dos e-mails que eu recebi da Ana, junto com a documentação que eu tenho da Ana no meu Google Drive, e que ele me dê alguma ideia e que eu quero buscar, e eu posso também pegar essa investigação e colocar do lado ali, investigação Ana. Porque depois a Ana pode me passar mais e-mails, concorda? O meu Google Drive da Ana pode atualizar amanhã, concorda? E eu posso ter essa investigação sobre a Ana sempre atualizada. Então, foi isso que eu pensei para a gente exponenciar essa utilização dele. Mas, no demais, o que a gente vai ter que fazer é sempre testar mesmo e treinar. O que vai acontecer? Vamos voltar lá para a gente ver. Plus, configurações, chats arquivados. Não.
Gerenciar, pô. Gerenciar. Investigação, minha agenda. Tá vendo que a organização é tudo? Guardei o meu chat, eu sei exatamente onde está o meu chat. Vamos ver o resultado dele aqui. Vou desarquivar aqui agora a conversa. E agora tá aqui, ó. Perfeito, mestre Rodrigo. Vou gerar um relatório da última semana de reuniões com base no Google Calendar, incluindo data, nome e tal. Ele encontrou, depois de 6 minutos, 16 fontes. Aqui, ó. Uhum, 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 uhum. Cada reunião acima foi realizada no Google Meet conforme nos eventos e tal. Fontes. O que ele não me trouxe aqui foi a ideia. Ah, tá, ele trouxe sim, pô. Luiz Fernando, Carlos. Aqui tem umas que eu mesmo coloquei, né? Eu mesmo preenchi lá. Aqui, mas eu poderia ter pedido mais dados. Eu pedi pouco, eu poderia ter pedido. Ou eu pedi aqui, vamos ver se ele fez, vamos ver. Aqui, como é que foi? Da minha última semana, com o nome dos clientes e assunto, né? Eu não fui mais profundo aqui. Mas olha só, o assunto aqui, né, do e-mail, certinho, ó. Aqui. Pô, mas eu quero conferir isso aqui. Google Calendar. O dia certinho aqui do dia 9. É isso, ó, dia 9 do 6. Vamos ver as reuniões do dia 9 do 6, ó. Dia 9 do 6 foram 3, né? Qualquer uma que eu clicar, ele volta para mim no dia 9. As 3 certinho que eu tive aqui. Inclusive foi eu mesmo que preenchi. Se eu quiser ver, por exemplo, doutor Luiz Hernandes aqui, foi no dia 10 do 6. Vamos ver se ele acerta. Dia 10, terça-feira, Luiz Hernandes Silva. Clico aqui, eu já estou certinho na data que eu quero estar. E depois eu vou pedir para ele investigar, que dentro também ele vai investigar também, que eu não pedi agora, né? O assunto, aquilo que ele preencheu e tal, para eu poder entender. Mas mesmo assim, vamos fazer aqui para os doutores entenderem. Aqui as ideias, depois na aula eu vou aprofundar isso. Se eu utilizar o ONE3, vai ficar muito pesado, né? Então eu vou colocar o 4.0 aqui, divida essa lista entre clientes masculinos e femininos. Eu estou dando ideia do que os doutores podem fazer. E me diga qual dia tive mais reuniões, por exemplo. Eu posso fazer perguntas sobre esse relatório agora. Aqui o Rodrigo teve 6, o Carlos teve uma e uma. 9 reuniões com homens. Clientes femininos, nenhuma. E realmente não teve uma entre. A semana passada aqui que ele colocou, entre 9 do 6 e 15, né? Que ele pegou a semana passada, deveria ter especificado a data, tá vendo? Que essa semana eu tive com clientes femininas. O dia que eu tive mais reuniões foi no dia 9 do 3, que foi foram 3 reuniões. E a partir de agora, eu vou sempre alimentar com essa pesquisa agora. Agora eu poderia voltar aqui, ó, selecionar o ONE3, vir aqui, executar de novo, pegar a fonte que eu quero, que é o meu Google Calendar, não é isso? E pedir para ele investigar, por exemplo, de novo. Me diga quais foram as reuniões e tal, ou reuniões para frente também, né? Então mantenha sempre no mesmo chat, que eu acredito que vai dar muito, muito certo mesmo. E sempre que os doutores fizerem uma pesquisa, os doutores vão gastar uma fichinha aqui do ONE3, mas, nossa, 25, acho que dá quase 30 por mês. Se a gente contar os dias úteis, né, que a gente trabalha de segunda a sexta, nossa, dá para não acaba não, dá para fazer muita pesquisa. E depois, automaticamente, só para a gente encerrar, ele vai passar para o 4 Mini, que ele é mais rápido e que também tem a reflexão avançada e vai liberar mais 20 e poucos ainda, mais 30. Então não vai faltar pesquisa. Perfeito, doutores. Alguma dúvida? Agora vamos tirar as dúvidas aqui e depois eu só vou falar rapidinho dos nossos assistentes, que eu quero dar um toque para os doutores e a gente já encerra. Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma ideia diferente de como a gente pode utilizar, que eu acho interessante? Que os doutores que estão aí no dia a dia, no mão na massa, né, que sabem mais que eu ainda, o que dá para a gente pôr lá de investigações legais para fazer? Deu para os doutores entenderem como conecta e como acessa ali.
Pode dar um joinha aí, ou sei lá, um ok aí. Parei de compartilhar, né? Beleza. Aqui. Não, seria interessante se ele conseguisse baixar as intimações e já marcar na agenda do Google Drive, do Google, né? Eu acredito que em breve ele vai ter mais conexões ainda, e, e aí nós vamos entrar nessa parte dos agentes também, e ele vai conseguir fazer não só trazer informação, porque agora ele está trazendo uma informação do, do Google Drive, né? Mas também enviar uma informação para o Google Drive. Com os NCPs, com certeza, em breve ele vai conseguir fazer sim. E aí, seguindo essa mesma lógica, só para os doutores entenderem também um novo uso, na verdade, que dá para a gente fazer dos nossos assistentes. Deixa eu compartilhar aqui de novo, peraí. Rodrigo, uma questão. Hoje, atualmente, nós temos as nossas publicações veiculam pelo Diário da Justiça Eletrônico, né? Que mudou, que não é mais pelo sistema dos tribunais. A questão é, será que o ChatGPT consegue buscar dentro desse diário eletrônico as intimações? Só interrompendo. Doutor, eu tentei fazer isso aí, até hoje eu não consegui. Tentei por ele e tentei pelo Humanos. Agora. Não, ele não vai conseguir entrar lá, não. Agora. Mas logo, logo deve suprir essa aí, né, essa necessidade. Porque eles, por exemplo, não conseguem receber essas intimações cadastrando um e-mail específico lá, que seja Gmail, ou um e-mail que tem um domínio próprio, mas que encaminhe uma cópia. Não, Não, ô tem Rodrigo, que mas entrar no ele sistema. acessa, é porque acessa e o documento é muito grande. Então são publicações do estado inteiro e da justiça inteira do estado, entendeu? E aí é muito pesado. O arquivo ele fica investigando, investigando, investigando e quando ele acha, porque você põe o seu nome é só OAB, né? E aí ele demora muito tempo e acaba que ele não faz uma pesquisa completa, que eu já até comparei porque eu pago um programa que acompanha as publicações e faz o cadastro dos processos, né? Então, tipo, eu recebi 50 publicações, ele achou 4. Então deu meio falha no processo. Só que o site é público. E, e aí, basicamente, os doutores procuram essa publicação e qual a tag que a gente poderia usar, eu digo palavra-chave que a gente poderia usar, a OAB, o nome do advogado. É que no sistema apresenta lá, você coloca a tua OAB, o teu nome, o local que você está pesquisando, qual tribunal. E toda hora os doutores têm que fazer essa repetição, né? Diário, Não, né? existe os programas que você paga que já vem isso aí, entendeu? Por exemplo, as minhas intimações eu recebo por e-mail ou se eu abrir o site do ProJuris, que é o meu. E isso que eu estava falando, se eu receber todas, por exemplo, no Gmail, e aí eu colocaria o investigar no Gmail, sairiam todas as publicações no Sim. chat GPT e eu mandaria agendar os prazos na agenda Google. Ah, dá para mandar de volta, né? Por exemplo, ele pegar ali, É, exato. tudo isso lá para mim. Isso aí em breve a gente vai conseguir fazer, ou dá para a gente testar uma. Ah, entendi. Aí seria bom, aí seria mais possível do que propriamente ele entrar lá dentro, por causa justamente da autenticação da OAB e da senha. É por isso que humanos não conseguem entrar lá dentro e fazer isso aí, justamente por causa da autenticação. Agora ele pega e faz. Vamos vir por aqui que é mais perto, né? Aqui, conectar mais. Por enquanto, eu acredito muito fortemente
que a gente vai ter um novo caminho daqui, esses dias para frente, que vai ser o que eles estão prometendo aqui. Aí eu não sei se para o advogado vai fazer sentido, a gente vai entender. Que é o entrada segura, que é diferente da gente buscar uma informação. Os doutores já entram em vários aplicativos, em vários sistemas, e entram direto com o Google, né? Entra direto com o seu Google, para a gente poder fazer a conexão, por exemplo, no próprio ChatGPT, a gente consegue fazer isso em vários locais. Eu não sei se esses sites, que seria uma coisa muito boa, iriam permitir isso, porque daí o que, que vai acontecer? É como se o seu Gmail desse autorização para o ChatGPT e o ChatGPT vai conectar dentro desses novos aplicativos, desses novos sites. O que, que vai ter muito é site de viagem, sites mais, como é que se chama? Normais. Seria uma autenticação? Essa é uma autenticação que o MCP faz, que é uma autenticação de, não chega a ser de 2 fatores, mas ela vai entrar lá dentro. Então os doutores vão poder, por exemplo, fazer compra no Mercado Livre. O Mercado Livre vai autorizar que o ChatGPT, que os doutores entrem direto no Mercado Livre, façam uma pesquisa por aqui, mas aí não está fazendo mais a pesquisa online, entende? Está fazendo a pesquisa por lá, direto no banco de dados. E na hora de fazer a compra, os doutores só autorizem o cartão. O que, que eu espero que aconteça? Que com o tempo, a gente vai desenrolar um jeito de fazer isso que o Dr. Raoni falou. Mas com o tempo, isso também aconteça com os órgãos públicos com isso. Por exemplo, tenho que ir lá buscar as minhas publicações. O próprio site já deixa ele fazer essa autenticação, e aí eu não sei como a gente conseguiria autenticar dizendo ter exatamente um advogado, né? Mas dá para a gente fazer alguma coisa assim. Eu vou pensar num jeito aqui, a gente devolver esse resultado, porque agora o que, que ele faz? Ele dá aqui o conector, ele conecta e apresenta o que tiver dentro de qualquer coisa, ó, navegar, ele traz aqui para mim, igual os autores viram. E agora, como que eu mandava isso de volta, né? Por exemplo, essa minha pesquisa, entendeu? Eu vou fazer um teste aqui, relatório, investigar a minha agenda. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui, vou vir aqui, vou vir aqui e vamos apertar aqui. Mas, na verdade, ele só investiga mesmo, não tem jeito de fazer. Eu vou perguntar para ele aqui, ó. Tem como você agendar um compromisso na minha agenda? Não, não é possível que ele vai fazer isso. Vamos colocar aqui para ver. Reunião, dia. Ele vai simular, tá vendo como ele erra? Dia 18/6 às 9 horas. Ele vai fazer uma investigação, tá vendo? Ele não vai agendar a reunião, ele vai simular aqui, ele erra, tá vendo? Isso aqui não é que ele está agendando. Na sua agenda, te aviso quando tiver tudo certo. Mas sim, doutor, acho que a gente vai começar a fazer isso aí em breve também. Tem que bolar um jeito de conectar ao contrário. Mas tem um jeito, sim. E aí, já para a gente caminhar para os finalmente, e eu quero entender dos doutores o seguinte, passar para os doutores o seguinte, que assim como agora os doutores conseguem fazer as investigações, os nossos assistentes tiveram também um pequeno upgrade aí. E eu quero que os doutores testem, que é a ideia que eu conversei com o Dr. Celso aí agora, e quero que os doutores depois me passem um feedback. Por quê? Porque eu vou ter que também, acredito eu, mexer na nossa querida estrutura de prompts aí, para deixar as respostas mais adequadas para o modelo que está sendo utilizado. Então, por exemplo, devo começar aqui, pode ser qualquer um, né? Ele vai abrir. E agora a gente não está mais preso ao modelo 4.0. Vamos supor que, se os doutores quiserem fazer um cálculo de hora extra, por exemplo, podem selecionar aqui, que já é uma prática boa, porque a gente já está selecionando para ele aqui a atividade que eu quero que ele faça. Ele já tem aquele prompt por trás, que vai ter o viés do advogado trabalhista, mas agora a gente não fica mais preso no modelo 4.0 só. A gente pode usar, por exemplo, o 3 para fazer esse cálculo.
Os doutores que já usam, o que eu, na hora que eu fizesse assim, ó, me mostre um modelo com dados fake, ele iria me dar uma resposta bem rapidinho, certo? Agora não. Agora ele vai pensar, construindo um modelo de cálculo com dados fictícios, e vai dar todo o caminho que ele está fazendo aqui. Então, essa parte de cálculo, os autores quiserem um documento mais... que os autores querem buscar referências. Então, vamos lá. Estou fazendo a minha petição, Rodrigo, aqui, mas só que essa parte aqui eu queria fundamentar. Marca a parte, certinho, e dá o comando embaixo, selecionando o One3, por exemplo. Olha, eu quero que você busque na internet, enfim, busque para mim as decisões nos tribunais XPTO sobre este caso aqui, ou sobre esse problema aqui, e preencha exatamente nesse ponto aqui o resultado. Ele vai trazer os links dos tribunais, numa investigação mais profunda, e vai também já confeccionar na própria peça aquela fundamentação. Isso vai diminuir bastante os erros agora. Ah, Rodrigo, mas aí tem partes da peça que eu quero que ele tenha uma escrita mais legal, que ele tenha uma escrita mais... que ele me ajude, né, a escrever de uma maneira mais humanizada, escrever. Aí já não é mais cálculo. Eu já busco um modelo, pô, que ele é melhor para isso, tanto é que ele é treinado para isso, está escrito aqui, ó. Ótimo para escrita e explorar ideias. Então agora a gente vai poder também brincar com essas partes aqui de alteração de modelo. Só que na minha cabeça, e aí não é um problema dos doutores, é meu, eu quero entender se tem como a gente melhorar também o prompt ali para ele ficar mais adequado para isso, ou se ele vai rodar tipo normal. Sempre lembrando que manter tudo no mesmo chat é uma coisa que deixa mais produtiva, e agora a gente pode ter também outros modelos trabalhando para a gente e dando fontes para a gente. Olha que legal. De onde ele tirou essas ideias aqui, fakes, que ele inventou aqui agora. Ele fez aqui um cálculo breve do quê? De exemplo de demonstrativo, cálculo de horas extras, adicional noturno e insalubridade. Então ele pegou tudo isso aqui, pensou e colocou aqui de uma maneira. Lógico que esse prompt aqui deveria ser muito melhor, mas agora a gente consegue buscar as referências e, utilizando o assistente, os autores já têm o prompt feito aqui, que com certeza otimiza bastante a resposta. Então, isso aqui vai garantir ainda mais respostas robustas para a gente. É isso que eu estou querendo dizer no final. Perfeito, doutores. Mais alguma dúvida? Os doutores ficaram com alguma dúvida sobre como conectar lá o seu Gmail, como sobre as conexões ou sobre a questão desses novos modelos, não é novos modelos de assistente, mas essas novas funcionalidades do assistente, vamos dizer assim, que agora os doutores podem utilizar os outros modelos também. Se tiver, pode perguntar. Se os doutores quiserem reassistir essa live aqui, e no momento que estiverem reassistindo, tiver qualquer dúvida, esse tipo de coisa, podem me chamar no WhatsApp. Esse final de semana eu vou estar em casa, enfim, vou estar aqui de plantão, pode me acionar aqui que eu ajudo os doutores. Dei uma assistida na área de membros, lá naquelas lives que a gente já tem lá disponível, e amanhã, por volta de 1h da tarde, mais ou menos, sempre prometo meio-dia, né? Mas aí eu tenho que buscar minha filha na escola. Umas 2h da tarde, essa live também já vai estar toda editada lá certinho para os doutores assistirem, tá bom? E, logicamente, próxima quinta-feira, né, nesse caso, a gente tá junto aqui de novo, e eu trago mais alguma novidade, ou trago algum tipo de outra estratégia que eu bolei aqui para a gente poder utilizar, e os doutores podem ter certeza que eu estou preparando uma coisa bem legal para colocar na nossa área de membros lá, tá bom? Perfeito. Perfeito, doutores. Eu deixo aqui um forte abraço para os doutores, um excelente feriado aí de Corpus Christi, né? E a gente se vê na semana que vem. E qualquer dúvida, é só me chamar lá no grupo ou no WhatsApp, beleza?